E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá para iniciar essa aula de equação paramétrica do plano. Bem, como o próprio nome já está falando do plano, certo? Então eu vou desenhar aqui um plano, certo? Eu tenho aqui um plano, não está bem, né, bem desenhadozinho, mas a ideia é essa. Aqui tem um plano e nesse plano acontece algo interessante. Nesse plano eu vou desenvolver aqui a partir de um ponto A, daqui vai partir um vetor. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor V, certo? E paralelamente a esse vetor V, eu vou multiplicar esse vetor por um outro valor qualquer, t, por exemplo, que vai fazer eu dobrar ou triplicar ou quadruplicar esse vetor, porque aí tudo vai depender de quem vai ser o valor de t, certo? Bem, a partir daqui, desse ponto, eu vou desenvolver um outro vetor. E esse vetor eu vou chamar de vetor U. E a mesma coisa acontece, eu quero aumentar esse vetor paralelo a ele, certo? Ou seja, ele vai multiplicar por um valor qualquer, que eu vou chamar de H, certo? Então, o que acontece agora a partir daí? Acontece algo bonito que nós já estudamos em aulas anteriores, certo? Que é eu juntar. Agora, observem, aonde ele termina bem aqui, eu vou chamar de ponto P, beleza? Então, eu vou juntar esse camarada aqui, ó. Quando você junta, certo? Eu juntei, então eu formei aí o ponto AP, certo? O vetor AP. Então eu juntei aí, né? E formei o vetor AP, certo? Eu formei o vetor AP. O que acontece? Acontece o seguinte, eu vou chamar aqui esse ponto A, eu vou dar nomes aos porcos, né? Como a gente diz, né? Então eu vou dizer que esse ponto A é o ponto x1, certo? y1 e z1. O ponto P é o ponto x, y e z, certo? Então eu juntei. Quando eu juntei é a soma, certo? Ou seja, a resultante. O que acontece? Acontece o seguinte: o ponto não, o vetor AP, ele vai ser quem? Ele vai ser a soma de quem? Ele vai ser a soma do nosso vetor, certo? Ele vai ser a soma. Então ele vai ser a soma, certo? De quem? Ele vai ser a soma do nosso vetor V, certo? Mais o nosso vetor H. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, para melhorar o entendimento, quem é esse vetor V? Esse vetor V, eu vou chamar ele de A1, B1 e C1. Quem é o vetor U? O vetor U será A2, B2 e C2. Beleza? Então, você já sabe que AP é o desenvolvendo ele seria quem? Seria P menos A, certo? Que é TV mais o H. Tranquilos? Então vamos lá. Quem é o P? O P está aqui o ponto deles. Ó. Eu vou só substituir. É X, Y e Z. Menos, quem é o A? O A é X1, Y1 e Z1. Certo? Que é igual a T, que eu vou multiplicar pelo vetor V. Quem é o vetor V? O vetor V está lá em cima. Ó. É A1, B1 e C1. Mais H multiplicado pelo vetor U. Quem é o vetor U? O vetor U é A2, B2
e C2. Beleza? Esse carinha aqui que está negativo, vou levar ele para lá positivo. Então, vai ficar x, y e z é igual a quem? A x1, y1 e z1. Somado, certo? Porque aqui tá uma sombra e está positivo, né? T, que é A1, B1 e C1, mais H, que é A2, B2 e C2. Prontinho. Aqui está a nossa equação. Opa, corrigi aqui. Aqui está a nossa equação que vetorial, certo? Aqui está a nossa equação vetorial. Tranquilo? Vocês podem ver que eles têm dois vetores nessa equação, certo? Então, agora eu vou fazer o sistema de equações paramétricas. É o mesmo esquema. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer até com outra cor para ficar discernido. Ó. Tá vendo aqui o x? Ó? Sempre eu vou pegar o x. Ó. Sempre vai ser eles. Ó. Então, vai ficar como? Então, vai ficar x é igual a x1, certo? Somado com quem? Somado com A1t mais A2H. Agora o y, a mesma coisa. Y é igual ao y aqui, ó, esse com esse, com esse e com esse. É igual a quem? A y1 somado com b1t somado com b2h. O z também é o mesmo raciocínio, que é z1 somado com quem? Com C1T somado com C2H. Pronto, está aqui o nosso sistema de paramétricas do plano, certo? Aí é o que nós trabalhamos, beleza? Vou colocar aqui um exemplo e em seguida eu já vou trabalhar também a equação geral do plano para vocês verem, beleza? Então, observem. Então, observe aí, ó. Eu tenho seja um plano em que passa o ponto A e é paralelo aos vetores U e V. Obtenha a equação vetorial. Então, vamos lá. Você já sabe que para me fazer a equação vetorial, tá aqui ela aqui o esqueminha, ó. Só seguir esse esqueminha aqui, certo? Em que você vai ter aqui, ó, eu vou na letra A, certo? Eu quero obter a equação vetorial, que é x, y e z, certo? Tudo isso aqui é igual a x1, y1 e z1, certo? Somado com quem? Somado com t, que vai estar multiplicado por a1, b1 e c1, certo? Mais h, que vai estar multiplicado por a2, b2 e c2. Tá aí. E eu vou agora só apenas substituir, certo? E ao substituir, o que você vai observar? Vai observar o seguinte, que o ponto A, ele vai ser o primeiro número que eu vou colocar aqui, né? Então, vai ser, ó, x, y e z. Aí eu vou colocar aqui, ó, no lugar de x1, y e z1, vou colocar o ponto A, que no caso vai ser 2, 2 e menos 1, que eu vou somar com t, certo? E quem que vai ser isso aí? Aí, às vezes o aluno pergunta para mim assim, professor, qual vai ser a ordem? E se for outras letras, esses vetores? Aí, nesse caso, gente, não importa a ordem, porque a ordem da soma não altera o resultado, certo? Isso aí vocês já sabem, então eu vou colocar aqui, ó, 2, menos 3 e 1, certo? Mais h, que é menos 1, 5 e menos 3. Pronto, tá aí a equação vetorial, beleza, pessoal? É só isso aí, professor, só isso aí. É a equação vetorial, beleza? Aí eu vou responder agora a letra B, que ele pede um sistema de equações paramétricas. Aí é fazer aquele mesmo esquema. É muito parecido com o sistema da reta, certo? A diferença é porque acrescenta
mais um vetor, certo? E tem uma coisinha diferente aqui na letra C que eu vou fazer para vocês verem, né? Então vamos lá, ó. X é igual a quem? O primeiro valor aqui, que é 2, que eu vou somar com quem, ó? Com 2t, certo? Menos, aliás, ali tá menos, né? Então vai ficar ó, aqui, ó, menos 1, né? Então vai ficar menos h. Aí o y é igual a 2 menos, de novo, é menos ali, né? Menos 3t, certo? Com menos, com menos não, com mais 5h. E o z, que ele vai ser menos 1, certo? Com mais t e menos 3h. Pronto, tá aí a nossa equação paramétrica da reta, certo? Nossa equação paramétrica da reta, beleza? Agora eu queria que vocês observassem uma coisa. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir qual seria um ponto, por exemplo, eu tenho aqui, né, eu tenho aqui no caso o plano, certo? Aí eu tenho aqui o vetor u e o vetor v, né? Estão ligados aqui. E eu queria saber qual seria um ponto qualquer que estivesse aqui nesse vetor aí de AP, por exemplo, né? Como eu poderia saber isso? Bem simples. É só, aí no caso você pode colocar valores quaisquer AT e H para descobrir quem seria o X e quem seria o Y, certo? Então, no caso aqui, eu estou criando, né? A letra C não, tá bom, gente? Eu estou apenas inventando, beleza? Então, pensa comigo. Eu vou chamar o T, por exemplo, de 0, só para facilitar os cálculos, e o H de 1, certo? Então, pensa comigo. Ó, X, que nesse caso é esse X aqui, é igual a 2 mais 2 vezes o T, que é 0, certo? E o H, que é 1, que vai ficar menos 1. Então, vou ter aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, 2 menos 1 é 1. Y, a mesma coisa, vai ficar 2 menos 2 vezes 0, mais 5 vezes 1, que no caso aqui vai ser igual a 7, né? Porque 2 mais 5 é 7. E o Z seria menos 1 mais 0 menos 3, que no caso aqui vai dar menos 4. Então, esse ponto, no caso aqui, 1, 7 e menos 4, ele pertence ao vetor AP, certo? Do segmento de reta. Beleza, pessoal? Dentro da equação do plano, certo? Agora eu vou mostrar para vocês essa equação geral do plano aqui. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Vamos lá. Para mim obter a equação geral da reta, vocês podem observar aqui que é necessário eu ter um terceiro vetor. Esse vetor aqui, esse terceiro vetor, é chamado vetor normal, tá bom? Esse terceiro vetor aqui é um vetor normal. A fórmula geral de uma equação, ela é assim: ax mais by mais cz mais d é igual a zero. Essa aqui é a fórmula geral, tranquilo? Então, para mim obter essa fórmula geral, primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é o vetor normal. E para mim descobrir o vetor normal é uma coisa que você já sabe, que é o produto dos dois vetores que ele já me dá, o produto u vezes v. E você já sabe que para você descobrir o produto dos dois vetores, basta você fazer o determinante, né? No caso, eu vou calcular aqui I, J e K, os dois números lá, 2, menos 3 e 1, e menos 1, 5 e menos 3. Então, eu tenho aqui, ó, certo? Vou jogar o menos 1 lá em cima e o menos 3 aqui. Aqui vai ficar I e aqui vai ficar K. Com isso, eu vou ter aqui, ó, 10K, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 10K, certo? Aqui eu vou ter 9i, e aqui menos J. Aí, agora, voltando, eu vou ter aqui menos 5i,
Voltando aqui, vai ficar 3K, então vem para cá menos 3K, certo? E aqui menos 6J, que vai ficar mais 6J. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Presta bem atenção. Aí, terminando o cálculo aqui, nós temos assim. Eu vou juntar aqui 10K com menos 3K, vai ficar 7K. 9i com menos 5i mais 4i. E menos j com mais 6j vai ficar mais 5j, certo? Não está na ordem, vou colocar na ordem, então vai ficar 4i mais 5j mais 7k, perfeito? Então aí eu tenho os pontos, no caso 4, 5 e 7, beleza? E agora, professor, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, só para vocês terem noção, aqui está o ponto A, tá bom? Aqui é o vetor V e aqui é o vetor U. E esse aqui é a minha normal, tranquilos? É a minha normal. O que você vai fazer? Substituir, beleza, professor? Mas como assim substituir? Prestem bem atenção. Esse x, aliás, esse a, b e c é justamente esses valores aqui que eu encontrei, 4, 5 e 7. Então, no caso, vai ficar o seguinte, vai ficar 4, aliás, 4 não, minto, vai ficar, ó, prestem bem atenção, quem é o ponto A é 2, ó. Então no lugar do A você vai colocar 2, multiplicado pelo vetor aqui, ó, 4, mais o B, quem é o B? O B tá lá, ó, 2, que eu vou multiplicar pelo Y aqui, que é 5, certo? Mais o C, que é menos 1, eu vou multiplicar pelo Z, que é 7, e eu vou descobrir o valor de D. A minha finalidade é descobrir quem é D. Então, 2 vezes 4 é 8, mais 2 vezes 5 é 10, com menos 7, mais D. Com isso, eu vou obter, ó, 8 mais 10 é 18, 18 menos 7 dá 11. Ele passa para lá negativo, então vai ficar menos 11. Então, no caso, a equação geral será quem? Será, prestem bem atenção, ó, a minha equação geral ela é dada da seguinte maneira, seria 4 vezes quem? Seria 4x mais 5y mais 7z, certo? Vou até fazer o z aqui de outra maneira. Z menos 11 que eu encontrei, que é o d, tudo isso igual a zero. Então, tá aqui, através disso aqui, tá aqui a equação geral do plano, beleza? Então, qualquer dúvida, você volta ao vídeo, assiste de novo, certo? Que hoje na aula nós vamos trabalhar exercícios com vocês sobre isso, tranquilos? Valeu e um abraço para todos.